Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nessa noite. Amém? Deus abençoe a todos. Eu creio que você já foi abençoado. Quem já foi abençoado essa noite, diga amém. Diga glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, vamos fazer uma oração, e pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua casa. O Senhor nos tem dado graça, o Senhor tem sido gracioso para conosco e nos tem permitido chegar aqui na Tua casa. E por isso estamos felizes nessa noite. Porque aqui, Senhor Deus, é onde o Senhor nos renova, onde o Senhor nos restaura, onde o Senhor nos cura, onde o Senhor nos liberta, onde o Senhor fala conosco. Meu Deus, que o Senhor esteja nessa noite ministrando nossas vidas, e o Senhor esteja nos abençoando. Estamos com os nossos corações abertos, a nossa mente aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Pedimos, meu Deus, que o Senhor coloque seus anjos em volta do templo, que o Senhor guarde esse lugar, guarde também as nossas casas, a nossa parentela, os nossos familiares que não puderam estar aqui nessa noite. Meu Deus, que não haja nenhuma interferência, nem do homem, nem da natureza, nem de Satanás e seus demônios, que nos impeça de receber a bênção do Senhor nessa noite, de ouvir a sua palavra, de receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, continuando as mensagens sobre mudança inteligente, eu convido você para abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 12. Está escrito assim: desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém, queridos? Podem sentar. Como nós acabamos de ler nesse versículo, o reino de Deus é tomado por esforço. Para fazermos mudanças inteligentes, nós precisamos nos esforçar. Não é fácil você mudar de vida, muitas vezes, porque nós temos resistências. O pecado, muitas vezes, satisfaz a nossa carne. Às vezes nós nos acostumamos, nós nos apegamos a pessoas, a lugares, a um estilo de vida, e isso é muito difícil para largar, para deixar. E é por isso, meus amados, que nós precisamos nos esforçar para mudar a nossa vida, muitas vezes para mudar de lugar, para mudar de setor. É muito difícil. Nesse texto está escrito que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. E para você se apoderar dele, você precisa se esforçar. Amém? Mas o reino de Deus é tudo que nós precisamos, irmãos. É tudo que nós precisamos para viver bem. Amém? Vamos ver Romanos capítulo 14, versículo 17. Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Está escrito assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? O reino de Deus
não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu creio que isso é tudo que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de justiça, nós precisamos de paz e nós precisamos da alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo. Então, quando nós temos alegria, ela vem acompanhada de muitas coisas. Vem acompanhada do amor, vem acompanhada da paz, vem acompanhada da comunhão, vem acompanhada de muitas coisas. Vem acompanhada de muitas coisas a alegria do Espírito Santo. Nunca se viu tanta injustiça como nós estamos vendo hoje, meus irmãos. E nós precisamos de justiça. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é um reino de justiça. E o reino de Deus está dentro de nós. Eu falava em uma mensagem anterior que a justiça, se o reino de Deus está dentro de nós, a justiça está dentro de nós. Eu falava que você precisa mudar a você. Se você não pode mudar a outra pessoa, mas você pode mudar a si mesmo. Você não pode fazer com que outra pessoa seja justa, mas você pode ser justo. Então, se você tem um reino de Deus dentro de você, você pode ser uma pessoa justa. Se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você pode ser uma pessoa justa. Amém? Então, se você tem o reino de Deus dentro de você, você pode ter paz, mesmo em meio às tempestades. Lembra quando Jesus estava atravessando o mar com os discípulos, que veio a tempestade? O que ele estava fazendo? Ele estava dormindo, ele estava descansando, ele estava tranquilo. Então, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos o reino de Deus dentro de nós, nós podemos ter paz mesmo em meio às tempestades. Tem muitas pessoas que não suportam ver a outra alegre, sim ou não? É ou não é? Por incrível que pareça, irmãos, tem pessoas que não suportam ver a outra pessoa feliz, não suportam ver a outra pessoa em paz, né? Eu não estou falando aqui de uma pessoa que está vivendo uma alegria superficial, mas eu estou falando de uma pessoa que tem a alegria do Espírito Santo, que tem o reino de Deus, tem o Espírito de Deus dentro de si. Mas existe alguém que é feroz, que é terrível, que não quer que você viva em paz, que não quer que você tenha a alegria do Espírito Santo, que não quer que você seja uma pessoa justa, não quer que você viva uma vida abundante, que não quer que você prospere, que não quer que você tenha uma comunhão plena com Deus, que não quer que você vá para o céu. Existe um adversário, alguém que não quer que você seja uma pessoa melhor, que você mude para melhor, que você faça uma mudança inteligente. Você pode acompanhar comigo aí no livro de 1 Pedro, capítulo 5, 8 a 10, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória,
depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Estão ouvindo, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus. Então vejam só, tem alguém, um adversário, um ser que é poderoso, que é inimigo de Deus, que não quer que você viva em comunhão com Deus, que não quer que você viva bem, prospere, que não quer que você tenha comunhão com Deus, com os irmãos, né, com a sua família. Esse alguém, a palavra diz que é o diabo. Então, sede sóbrios. Nós precisamos fazer mudanças conscientes, mudanças inteligentes. E nós precisamos nos esforçar, irmãos. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, potestades, dominadores, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. O inimigo não quer que essa igreja cresça, o inimigo não quer que você prospere, esse adversário não quer que você cresça espiritualmente, não quer que você viva bem com a sua família, não quer que você tenha uma estabilidade financeira. E se o Senhor tem falado para você nesses dias que você precisa fazer algumas mudanças na sua vida, você vai precisar se esforçar. Porque não é fácil, irmãos. Tem alguém que não quer que essas mudanças aconteçam. Nós temos que lutar. Amém, meus irmãos? Nós temos que lutar para que nós possamos fazer as mudanças que precisam ser feitas na nossa vida. Agora, nós precisamos estar sóbrios, nós precisamos estar conscientes da vontade de Deus para a nossa vida, do plano de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Em João 10,10 está escrito que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então é isso que ele quer. Ele quer roubar a tua salvação, ele quer roubar a tua comunhão com Deus, ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar a justiça que você tem dentro de você, a justiça de Deus, não a justiça do homem. Ele quer roubar o amor de Deus que você tem dentro do seu coração, que foi derramado pelo Espírito Santo. Ele quer destruir tudo que você tem de bom dentro de você. Ele quer destruir a sua fé. Ele quer destruir a sua saúde. Ele quer destruir a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com os seus irmãos. É para isso que ele vem. E a palavra de Deus está dizendo que ele está ao derredor, rugindo como um leão. E é por isso, irmãos, que nós precisamos nos esforçar. Você precisa se esforçar. Se você quer mudar para melhor, se você quer fazer uma mudança inteligente, porque mudança inteligente é mudar para melhor. Uma pessoa inteligente não vai querer mudar para pior, ela vai querer mudar para melhor. Então o adversário faz de tudo para impedir que você mude para melhor. O Satanás, o diabo, ele não quer que você mude, ele não quer que você se firme na fé. Ah, pastor, eu não tenho me firmado, eu vivo caindo, eu vivo despencando na minha vida espiritual. O inimigo, ele não quer, irmão. Você está numa luta, você está numa guerra. Você precisa pedir ajuda de Deus para se firmar. Para se firmar, para fazer uma mudança inteligente, para construir a sua casa na rocha, a sua vida em Cristo, na palavra de Deus. Talvez muitos estão na igreja, mas ainda não estão na rocha. Eles estão um pé na igreja e outro no mundo. Tem alguém
que fala que é um crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Né? Ou não? Isso é os irmãos que brincam desse jeito, né? Mas o inimigo não quer que você se firme. E para resistir a Satanás, aos seus demônios, você precisa estar firme na fé. E você precisa se esforçar. Você precisa orar mais. Você precisa estudar mais a palavra. Você precisa ser fiel ao Senhor, ser leal. Isso vai exigir esforço, irmão. Você tem que romper com as forças das trevas. Você tem que romper com Satanás e seus demônios. Porque ele não quer que você se firme. Você tem que romper com o pecado. E isso não é fácil. Muitas vezes, porque o pecado parece bom. Né? Mas a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz aqui, resistir e firme na fé. Você precisa se firmar. Você não pode estar lá em cima e lá embaixo. Lá em cima e lá embaixo. Você precisa se firmar. E se você se firmar na fé, ele vai fugir. A palavra está dizendo aqui que ele foge. Amém, meus irmãos? Ele vai fugir. Se você estiver firme na fé. Então nós precisamos nos esforçar para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Porque, então a primeira coisa pelo qual você precisa se esforçar é porque você tem um adversário. Amém? Até aí? Entenderam? Ok? A segunda coisa é porque a porta para a mudança inteligente, ela é estreita, muitas vezes. Não é fácil. Amém? Ela é estreita. Imagine comigo, uma pessoa que nasce em uma família pobre, lá no interior, não tem condições de estudar, não tem finanças. Essa pessoa está fadada a viver uma vida miserável, sim ou não? Sim ou não? Né? Ela a família é pobre, ela não tem condições de estudar. Então ela está fadada a viver uma vida pobre. Para ela melhorar, ela precisa estudar. Ela vai ter que se mudar lá do interior para uma cidade mais próxima, ou para uma capital, onde tem estudo, onde ela possa estudar. Amém? Ou então ela vai ter que trabalhar dobrado, para ela ter uma condição de vida melhor. Então a porta é estreita, irmãos. A porta das mudanças inteligentes são estreitas. Elas vão exigir esforço da nossa parte. Para você mudar das trevas para a luz, você que está vivendo uma vida de trevas, está vivendo uma vida sem Jesus, uma vida sem Deus, para mudar para a luz, é difícil, irmãos. É uma luta muito grande. É uma luta. Então, mudança inteligente exige esforço. Diga, mudança inteligente exige esforço.
Então, olha o que diz a palavra de Deus aqui em Lucas, capítulo 13, 24 a 30, diz assim: respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, notem, meus amados irmãos, que para você entrar no reino de Deus, exige esforço. Ele diz aqui: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, para você entrar no reino de Deus, já precisa fazer esforço, irmãos. Não é fácil. Eu tenho ouvido de pessoas que estão dentro da igreja, e nós fazemos apelo para que ela aceite Jesus, para que ela venha aqui na frente com uma demonstração de fé, e eu já ouvi muitos testemunhos que elas não conseguem sair da cadeira para vir aqui na frente fazer uma confissão de fé, aceitando Jesus como Salvador. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque a porta é estreita, porque existe um adversário, existe alguém que não quer que ela entre no reino de Deus, que ela mude de vida. Existe alguém que não quer, e nós precisamos nos esforçar. A porta é estreita, e para entrar no reino de Deus, nós vamos ter que deixar muitas coisas, vamos ter que largar coisas que nós gostamos muitas vezes, e nós gostamos, como eu estava falando agora há pouco, o pecado algumas vezes parece bom, maravilhoso, prazeroso, né? Encantador, mas o final é de morte. O salário do pecado é a morte. Então, quando você entra no reino de Deus, você entra no reino de vida, você entra no reino de justiça, você entra num reino de paz, você entra num reino de amor, num reino de alegria com o Espírito Santo. E isso exige esforço. Não é fácil fazer uma mudança inteligente, mudar de vida. Estão me entendendo, irmãos? Então, para você sair de uma vida da pobreza e se tornar uma pessoa rica, bem de vida, abastada, não é fácil. Não é verdade? A mesma coisa para você sair de uma vida medíocre, espiritual, da escravidão do pecado, para a liberdade em Cristo, para o reino de luz, também vai exigir esforço da nossa parte. Vai exigir esforço da sua parte. Agora, se tratando de reino de Deus, a coisa mais maravilhosa que me chama a atenção aqui é que essa porta, que ele diz que é estreita, ela está aberta ainda, irmãos. Ela pode ser estreita, mas ela está aberta. Você pode entrar por ela hoje. Amém? Basta que você se esforce um pouquinho. E entregue sua vida para Jesus. Convide Jesus para entrar no seu coração. Renuncie essa vida de pecado que você está vivendo. Reconheça os seus pecados, arrependa-se. Então,
você entra no reino de Deus. Você vai experimentar um reino de paz, de justiça e de alegria do Espírito Santo. Você vai ter certeza da sua salvação. Você vai ter certeza de que Jesus vai preparar um lugar para você e que você tem a garantia de ir para lá. Então, meus amados irmãos, essa porta está aberta. Ela está aberta. Aí diz, quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então, vejam, quando a porta fecha, aí não dá mais para fazer as mudanças. Enquanto a porta está aberta, enquanto a gente pode, dá para fazer. Amém, queridos? Essa noite eu estava conversando com uma pessoa, o segurança lá da rua, e ele estava falando que os irmãos dele viraram as costas para a mãe dele, que cuidou tão bem deles, que ajudou eles, viraram as costas para ela, e ele teve que cuidar dela sozinho, doente. Aí diz ele que no dia que ela morreu, que ele comunicou a eles, eles vieram e contrataram uma funerária e fizeram algo assim extraordinário. E ele, conversando com os irmãos dele, disse, agora que vocês vêm fazer isso, agora não adianta mais. Vocês botam coroa de flores, não sei o que mais, aí ficam chorando, aí agora não adianta mais. Não adianta mais. Irmãos, a porta fechou. Eles tinham que ter mudado a vida deles, o conceito deles com relação à mãe deles, enquanto ela estava viva. Eles tinham que ter feito a mudança, eles tinham que ter se arrependido dos seus pecados, enquanto ela estava viva. Agora, tinha fechado. Isso ele falou para eles, disse, agora não adianta mais. Então, tem muitas pessoas que têm feito isso, têm tratado mal seus pais, a mãe, né? E depois que a pessoa morre, aí fica chorando, querendo cair dentro da sepultura, querendo, faz isso, quer comprar tudo, né? Não adianta, a porta fechou. E com relação ao reino de Deus, vai chegar um momento que a porta vai fechar. Ele está dizendo, quando o dono da casa, se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Comíamos e bebíamos a tua presença e ensinávamos nas nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando verdes no reino de Deus a Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Então a porta já fechou. Aqui está dizendo que a porta vai fechar. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você. A porta ainda está aberta. É hora de você fazer as mudanças. É hora de você fazer as mudanças que precisam ser feitas na sua vida. É hora de você fazer as mudanças inteligentes. O que é preciso para entrar no reino de Deus? O que é preciso? Largar o pecado, se arrepender, mudar de vida, renunciar à iniquidade, obedecer a palavra de Deus. A porta é estreita, irmãos. É por isso que a porta é estreita, porque nós temos que
largar o pecado, nos arrepender, mudar de vida, renunciar à iniquidade, obedecer a palavra de Deus. Por isso exige esforço da nossa parte. Vai exigir esforço da sua parte. Amém, meus irmãos? É amar aqueles que nos odeiam, né? Fazer o bem àquelas pessoas que nos fazem mal. Vai exigir esforço, meus irmãos. Falar bem ou não falar mal daquelas pessoas que falam mal de você. Então, mudança exige esforço. Mudança inteligente exige esforço. Mas eu tenho certeza que você já fez algumas mudanças na sua vida. Eu tenho certeza que você já fez algumas mudanças para melhor. Olhe de onde você saiu quando você veio para Jesus. Feche os seus olhos por um instantinho. Um minutinho só. Lembra de onde você saiu? Como você estava quando você veio para Jesus? Como era a sua vida antes? E como você está hoje? Que decisões você tomou? Como foi que isso aconteceu? Como foi que aconteceram essas mudanças? Amém? Tudo bem, pode abrir seus olhos. Então vejam que você já fez algumas mudanças inteligentes. Sim ou não? Quem já fez alguma mudança inteligente? Faz assim. Amém, glória a Deus, olha. Você percebeu como você é uma pessoa inteligente? Se você continuar as mudanças, você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Você vai experimentar a vida abundante que o Senhor tem para você. Amém, meus irmãos? Então, continue. Entre pela porta estreita. Não procure a porta larga, irmãos, porque ela vai conduzir para a perdição. Ah, não, vou pela porta larga. Muitas pessoas não querem aceitar Jesus, não querem o cristianismo, elas querem outra religião, porque é fácil. É fácil, elas podem continuar participando da religião e fazendo tudo o que elas faziam. Então elas não querem Jesus. Elas não querem a palavra de Deus. Mas aqueles que querem, eles vão encontrar aquilo que eles procuram. Eles vão encontrar a paz, eles vão encontrar a alegria, eles vão encontrar a justiça, eles vão encontrar o amor que eles procuram. A porta larga, ela conduz para a perdição. Não precisa se esforçar. Ela vai levar a pessoa para esse lugar que a palavra de Deus acabou de dizer aqui. Diz que esse lugar é um lugar terrível. Acabamos de ler aqui. Muito bem. A porta ainda está aberta. Vamos ver aqui a mudança na vida de Nicodemos. João capítulo 3. Diz que a palavra de Deus diz, do versículo 1 em diante, diz que ele era um fariseu, que ele era um doutor. Um dos principais dos judeus. Olha só. Ele era uma pessoa importante, mas para ter um encontro com Jesus, ele foi de noite. Ele foi escondido, não sei que horas, de madrugada, talvez. Isso, irmãos, é um sinal de humilhação. E uma mudança inteligente, muitas vezes, custa o nosso orgulho. Nós temos que nos arrepender, pedir perdão
Isso exige esforço. É fácil reconhecer o pecado? É fácil dizer, eu estou errado, por favor, me perdoe? Não, não é fácil não, irmãos. Não deve ter sido fácil para Nicodemos ir de madrugada falar com Jesus, escondido da sociedade. Aqui diz que este de noite foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre. Outra coisa. Ele está dizendo assim, Jesus, Rabi, quer dizer mestre. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ele era um doutor, meus irmãos. É muito difícil. Aqui mesmo na igreja, às vezes, um irmão que aceitou Jesus junto conosco, aí esse irmão cresce. Muitas vezes nós temos dificuldade de nos submeter à liderança dele. Se torna um pastor, temos dificuldade de nos submeter a ele. Por quê? Por causa do nosso orgulho. Nós precisamos fazer algumas mudanças, meus irmãos, para experimentar o melhor de Deus, para experimentar a salvação de Deus. E Nicodemos diz, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, nascer de novo, irmãos, é começar de novo. Não é fácil começar de novo. Começar não é fácil, começar de novo é muito difícil, irmãos. Mas, se nós queremos, muitas vezes, experimentar o melhor de Deus para a nossa vida, se você quer experimentar o melhor de Deus, talvez você tenha que começar de novo. Eu me lembro de uma irmã que passou algum tempo fora daqui da igreja e ela já tinha uma posição de liderança aqui na igreja. Já tinha uma posição de liderança. Ela chegou, né, só não chegaram a ser pastores, só não chegaram a ser pastores. Mas quando ela voltou, ela disse, pastor, eu quero começar tudo de novo. Eu quero começar tudo de novo. Teve um outro irmão também que chegou na coordenação, na supervisão. Quando ele teve um tempo afastado, voltou e disse, eu quero começar tudo de novo, pastor. Então, nascer de novo é começar tudo de novo. Nicodemos não entendeu isso. Ele disse assim, olha o que ele disse. A isto, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Não era disso que o Senhor estava falando. Não era disso. Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, ele tinha que começar, ele tinha que aprender tudo de novo. Jesus disse para ele, olha, esse teu diploma aí, ó, não está com nada. Esse teu diploma de fariseu aí, de doutor da lei, não vai contribuir nada para você entrar no reino de Deus. Para você experimentar a salvação de Deus, não vai adiantar. Tá certo? É claro que depois o diploma dele foi muito importante. Sim, mas eu estou aqui dizendo que ele teria que começar a vida espiritual dele, os estudos da palavra de Deus novamente, do começo. Então, algumas coisas na nossa vida, nós precisamos nos esforçar, irmãos. Mudança inteligente exige esforço. Eu já fiz esse estudo, mas isso mudou a sua vida? Mudou? Como é que está a sua vida? Com relação àquilo que você estudou. Mudou? Não mudou? Estude de novo, irmãos. A palavra de Deus diz que nós devemos inculcar a palavra de Deus dos nossos filhos.
A palavra de Deus tem que ser inculcada na nossa vida. Nós temos que receber no nosso coração. Ela tem que causar mudanças, transformação, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus para nós, a vida abundante que o Senhor tem para nós, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então o Senhor estava dizendo, Nicodemo, você precisa começar de novo a sua vida. É isso que o Senhor estava falando. Você precisa começar com o Espírito Santo, na palavra. Ele disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer, importa eu nascer de novo? É isso que o Senhor está dizendo para Nicodemo. Nicodemo, você tem que nascer de novo. Você tem que começar tudo de novo. Não é isso que você aprendeu, não é só isso. Você precisa começar tudo de novo. Tem coisas que você precisa aprender, Nicodemo. Então, o que é nascido da carne é carne. Então, muitos de nós aprendemos muitas coisas segundo o mundo. Aprendemos a viver as obras da carne, mas não aprendemos a viver o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nós não conseguimos. E isso o Senhor pode nos dar, mas nós precisamos começar de novo, fazer alguma mudança na nossa vida, uma mudança inteligente, mudar para melhor. Nós podemos ver também uma mudança na vida de Josué. Quem era Josué? Josué era servo de Moisés. Josué era discípulo de Moisés. E Josué precisava mudar de discípulo para discipulador. Exigiu esforço de Josué. Josué teve que aprender com Moisés. Josué teve que ter coragem. Josué teve que assumir compromisso, assumir responsabilidade. Se você quer ter uma mudança para melhor, você não pode fugir dos compromissos. Você não pode fugir da responsabilidade. Se você não assumir a responsabilidade numa empresa, compromisso, você não cresce. Para você se tornar um gerente, o compromisso vai aumentar, a responsabilidade vai aumentar. E você precisa assumir. Na igreja, para você crescer espiritualmente, sair da posição do banco para se tornar um líder de célula, você precisa assumir compromisso, ter coragem, assumir responsabilidade. Então, para você mudar para melhor, exige esforço. Para você crescer, você exige esforço, exige renúncia, exige orgulho, Você vai custar o seu orgulho, você vai ter que sacrificar o seu orgulho muitas vezes. Josué teria que sair de liderado para líder. Então ele tinha que assumir o compromisso. Ele tinha que liderar um povo, ele tinha que ter coragem, ele não podia estar com medo. Então, para que houvesse uma mudança inteligente na vida de Josué, para melhor, ele precisava de ter coragem, ele precisava de assumir compromisso, ele precisava de se esforçar. Para isso, Josué teria que se ajustar aos princípios e às leis de Deus e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele teria que se submeter às leis que Deus tinha dado para Moisés. Ele teria que se submeter às leis. Olha o que diz o versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre o juramento prometi dar a seus pais. Ou seja, ele tinha que levar esse povo agora para a terra prometida. Ele era um servo, ele era um discípulo, mas agora ele tinha a responsabilidade de levar esse povo a uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, uma terra produtiva. Mas ele tinha que ter coragem, ele tinha que se esforçar. Esforça-te, ele está dizendo aqui. Esforça-te. Ele precisava de fazer uma mudança na vida dele, sim ou não? Amém? Ele precisava de fazer umas mudanças na vida dele. Ele ia sair de discípulo para discipulador. Ele ia sair de liderado para ser o líder daquele povo.
E isso, irmãos, exige esforço. E ele teve que se esforçar para servir Moisés, para andar com Moisés, para aprender com Moisés. Ele tinha que se esforçar para obedecer a lei que Deus tinha dado para Moisés. Olha o versículo 7, o que diz? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Então, para que haja mudança, você tem que ter ânimo, irmãos. Tem que ter bom ânimo. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, você tem que obedecer a minha lei. O Senhor está dizendo para ele aqui. Agora eu pergunto para você, Josué se acovardou? Josué ficou com medo? Eu acho que eu não tenho condições, porque eu acho que eu não consigo, eu não vou conseguir guardar a lei. Não, ele aceitou o desafio, e ele obedeceu, e ele conseguiu levar o povo até a terra prometida. A palavra de Deus diz que ele entrou com Caleb, só os dois, dos antigos, da outra geração, entraram na terra prometida. Então a palavra de Deus diz aqui, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, olha, não te desvie. Ele teve que obedecer, teve que se submeter à lei, às orientações da palavra de Deus, a lei que o Senhor deu para Moisés. No versículo 9 diz, não te mandei eu, mais uma vez ele diz, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu irmão, se você quer mudar para melhor, minha irmã, se você quer mudar para melhor, e você está se esforçando, você quer se esforçar, você está se esforçando, o Senhor estará com você. Você não estará sozinho. Assim como ele esteve com Josué, ele vai estar com você. Ele vai te ajudar a fazer essa mudança, a entrar na terra prometida, a conquistar aquilo que ele tem para você. Amém? A experimentar a vida abundante, a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos, se você já conquistou alguma coisa, se você já fez algumas mudanças, se esforce para não perder. A palavra de Deus diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Lembra que eu falei na outra mensagem que nós temos, para fazer uma mudança inteligente, nós precisamos construir a casa na rocha, né? Nós precisamos estar seguro daquilo que nós estamos fazendo, acautelai-vos para não poder perder aquilo que temos realizado com esforço, irmão. Se você tem se esforçado e você já conquistou algumas coisas com Jesus, com Deus, guarda, toma conta, continua, persevera, te esforça, não desiste. Deus tem coisas melhores para você. A vida está para frente. Continue fazendo as mudanças. Esforça-te. Você vai ver a bondade do Senhor nessa terra ainda. Amém, queridos? Mude para melhor. Conquiste aquilo que o Senhor te chamou para conquistar. Amém?